Livro dos Médiuns, livro 2 das Manifestações Espíritas. Não esqueçam de ler o Livro dos Espíritos antes do Livro dos Médiuns. Capítulo 14. Os Médiuns. Toda pessoa que sente a influência dos espíritos, em qualquer grau de intensidade, é médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Por isso mesmo, não constitui privilégio e são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médiuns. Usualmente, porém, essa qualificação se aplica somente aos que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada, que se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Deve-se notar ainda que essa faculdade não se revela em todos da mesma maneira. Os médiuns têm, geralmente, aptidão especial para esta ou aquela ordem de fenômenos, o que os divide em tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. As principais são médiuns de efeitos físicos, médiuns sensitivos ou impressionáveis, auditivos, falantes, videntes, sonâmbulos, curadores, pneumatógrafos, escreventes ou psicógrafos. Agora, Kardec trata de cada tipo de mediunidade. Médiuns de efeitos físicos. Os médiuns de efeitos físicos são particularmente aptos a produzir fenômenos materiais, como os movimentos dos corpos inertes, os ruídos e etc. Podem ser divididos em médiuns facultativos e médiuns involuntários. Os médiuns facultativos têm consciência do seu poder e produzem fenômenos espíritas pela própria vontade. Essa faculdade, embora inerente à espécie humana, como dissemos, não se manifesta em todos no mesmo grau. Mas se são poucas as pessoas que não a possuem, ainda mais raras são as que produzem grandes efeitos, como a suspensão de corpos pesados no espaço, o transporte através do ar e, sobretudo, as aparições. Os efeitos mais simples são o da rotação de um objeto, de pancada por meio de movimentos desse objeto ou dadas interiormente na sua própria substância. Sem se dar importância capital a esses fenômenos, achamos que não devem ser menosprezados. Podem proporcionar interessantes observações e contribuir para afirmar a convicção. Mas convém notar que a faculdade de produzir efeitos materiais raramente se manifesta entre os que dispõem de meios mais perfeitos de comunicação, como a escrita e a palavra. Geralmente, a faculdade diminui num sentido à medida que se desenvolve em outro. Os médiuns involuntários ou naturais são os que exercem a sua influência sem querer. Não têm nenhuma consciência do seu poder e quase sempre o que acontece de anormal ao seu redor não lhes parece estranho. Essas coisas fazem parte da sua própria maneira de ser, precisamente como as pessoas dotadas de segunda vista, que nem suspeitam. Essas pessoas são dignas de observação e não devemos descuidar de anotar e estudar os fatos dessa espécie que possam chegar ao nosso conhecimento. Eles surgem em todas as idades e frequentemente entre crianças ainda pequenas. Esta faculdade não é, por si mesma, indício de estado patológico, pois não é incompatível com a saúde perfeita. Se a pessoa que a possui é doente, isso provém de outra causa. Os meios terapêuticos, aliás, são impotentes para fazê-la desaparecer. Em alguns casos, ela pode aparecer depois de uma certa fraqueza orgânica,
mas esta não é jamais a sua causa eficiente. Não seria razoável, portanto, inquietar-se com ela no tocante à saúde. Só haveria inconveniente se a pessoa, tornando-se médium facultativo, a usasse de maneira abusiva, pois então poderia ocorrer excessiva emissão de fluido vital, determinando enfraquecimento orgânico. A razão se revolta à lembrança das torturas morais e físicas que a ciência a submeteu, algumas vezes, criando débeis e delicadas com o fim de evitar que praticassem fraudes. Essas experimentações, na maioria das vezes feitas com más intenções, são sempre prejudiciais aos organismos sensitivos, podendo acarretar graves desordens à sua economia orgânica. Fazer semelhantes provas é jogar com a vida. O observador de boa fé não precisa empregar esses meios. Os que estão familiarizados com esses fenômenos sabem, aliás, que eles pertencem mais à ordem moral do que à ordem física, e que em vão se buscará para sua solução nas ciências exatas. Pelo fato mesmo de pertencerem esses fenômenos à ordem moral, deve-se evitar, com um cuidado não menos rigoroso, todos os motivos de superexcitação da imaginação. Sabe-se quantos acidentes pode produzir o medo e haveria menos imprudência se conhecêssemos todos os casos de loucura e de neurose provocados pelas histórias de lobisomens e dragões. Que aconteceria então se pudessem persuadir a todos que se trata do diabo? Os que procuram convencer os outros dessas ideias não sabem a responsabilidade que assumem. Eles podem matar. Ora, esse perigo não existe apenas para o paciente, mas também para os que o cercam e podem apavorar-se ao pensar que sua casa se tornou um covil de demônios. Foi essa crença funesta que produziu tantos atos de atrocidade nos tempos de ignorância. Bastaria, entretanto, um pouco de discernimento para compreenderem que, ao queimar os corpos considerados como possessos do diabo, não queimavam o diabo. Desde que desejavam livrar-se do diabo, era a este que deviam matar. A doutrina espírita, esclarecendo-nos sobre a verdadeira causa de todos esses fenômenos, dá nessa crença o golpe de misericórdia. Longe, pois, de sugerir essa ideia, deve-se, e é esse um dever de moralidade e humanidade, combatê-la onde quer que apareça. O que se deve fazer quando uma faculdade dessa espécie se desenvolve espontaneamente numa pessoa é deixar que os fenômenos sigam o seu curso natural. A natureza é mais sábia que os homens. A providência, aliás, tem os seus planos, e a mais humilde criatura pode servir de instrumento aos seus mais amplos desígnios. Mas devemos convir que os fenômenos assumem, às vezes, proporções fatigantes e importunas para todos. Em todos esses casos, convém fazer o que passamos a explicar. No capítulo 5, Manifestações Físicas Espontâneas, já demos alguns conselhos a respeito, dizendo que é necessário estabelecer relações com o espírito para saber o que ele deseja. O meio seguinte é igualmente baseado na observação. Os seres invisíveis que revelam sua presença por efeitos sensíveis são, em geral, espíritos de uma ordem inferior, que podemos dominar pela ascendência moral. É essa condição de superioridade que devemos procurar adquirir. Para obter essa condição, é necessário fazer a pessoa passar do estado de médium natural para o de médium facultativo. Produz-se então um efeito semelhante ao que se verifica no sonambulismo. Sabe-se que o sonambulismo natural cessa geralmente ao ser substituído pelo sonambulismo magnético. Não se extingue a faculdade de despreendimento da alma, mas dá-lhe outro curso. O mesmo acontece com a faculdade mediúnica.
Para isso, em vez de impedir as manifestações, o que raramente se consegue e nem sempre está livre de perigo, é necessário levar o médium a produzi-las por sua vontade, impondo-se ao espírito. Desta maneira, o médium chega a sujeitá-lo e de um dominador, às vezes tirano, faz um subordinado, frequentemente bastante dócil. Fato digno de nota, e que a experiência confirma, é que uma criança, nesse caso, tem a mesma e muitas vezes maior autoridade que um adulto. É outra prova a favor desse princípio fundamental da doutrina, segundo o qual o espírito só é criança pelo corpo, tendo em si mesmo um desenvolvimento anterior à sua encarnação atual, que pode lhe conferir ascendência sobre espíritos que lhe são inferiores. A moralização do espírito pelos conselhos de uma pessoa influente e experimentada, se o médium não estiver em condições de fazê-lo, é quase sempre um meio muito eficaz. Voltaremos mais tarde a esse assunto. É a esta categoria mediúnica, ao que parece, que deviam pertencer as pessoas dotadas de uma certa carga de eletricidade natural, verdadeiros torpedos humanos, produzindo por simples contato todos os efeitos de atração e repulsão. Seria errôneo, entretanto, considerá-las como médiums, porque a verdadeira mediunidade supõe a intervenção direta de um espírito. Ora, as experiências provaram, de maneira conclusiva, que nesse caso a eletricidade é o único agente dos fenômenos. Essa estranha faculdade, que quase se poderia chamar de doença, pode às vezes ligar-se à mediunidade, como se vê no caso do espírito batedor de Bergzabern, mas na maioria das vezes é completamente independente. Segundo dissemos, a única prova da intervenção dos espíritos é o caráter inteligente das manifestações. Todas as vezes que esse fator não existir, é lógico atribuir-se aos fatos as causas puramente físicas. Resta a questão de saber se as pessoas elétricas teriam maior aptidão para se tornarem médiums de efeitos físicos. Acreditamos que sim, mas isso só poderia ser verificado pela experiência. 2. Médiums sensitivos ou impressionáveis. São assim designadas as pessoas capazes de sentir a presença dos espíritos por uma vaga impressão, uma espécie de arrepio geral que elas mesmas não sabem o que seja. Esta variedade não apresenta caráter bem definido. Todos os médiuns são necessariamente impressionáveis, de maneira que a impressionabilidade é antes uma qualidade geral do que especial. É a faculdade rudimentar indispensável ao desenvolvimento de todas as outras. Difere da impressionabilidade puramente física e nervosa, com a qual não se deve confundi-la, pois há pessoas que são neuricamente sensíveis e sentem mais ou menos a presença dos espíritos, ao passo que outras, muito suscetíveis, absolutamente não os percebem. Essa faculdade se desenvolve com o hábito e pode atingir uma tal sutileza que a pessoa dotada reconhece, pela sensação recebida, não só a natureza boa ou má do espírito que se aproximou, mas também a sua individualidade, como o cego reconhece, por um certo não se sabe o que, a aproximação desta ou daquela pessoa. Ela se torna, em relação aos espíritos, um verdadeiro sensitivo. Um bom espírito produz sempre uma impressão suave e agradável. A de um mau espírito, pelo contrário, é penosa, angustiante e desagradável. Tem como que um cheiro de impureza. 3. Médiuns audientes. São os que ouvem a voz dos espíritos. Como já dissemos ao tratar de pneumatofonia, é algumas vezes uma voz interna que se faz ouvir no foro íntimo. De outras vezes é uma voz externa, clara e distinta, como de uma pessoa viva.
Os médiuns audientes podem assim conversar com os espíritos. Quando adquirem o hábito de comunicar-se com certos espíritos, os reconhecem imediatamente pelo timbre da voz. Quando não se possui essa faculdade, pode-se também comunicar com o espírito através de um médium audiente, que exerce o papel de intérprete. Essa faculdade é muito agradável quando o médium só ouve espíritos bons, ou somente aqueles que ele chama. Mas não se dá o mesmo quando um espírito mau se apega a ele, fazendo-lhe ouvir a cada minuto as coisas mais desagradáveis e algumas vezes mais inconvenientes. É necessário, então, tratar de desembaraçar-se, pelos meios que indicaremos no capítulo da obsessão. 4. Médiuns falantes. Os médiuns audientes, que apenas transmitem o que ouvem, não são propriamente médiuns falantes. Estes, na maioria das vezes, não ouvem nada. Ao servir-se deles, os espíritos agem sobre os órgãos vocais, como agem sobre as mãos dos médiuns escreventes. O espírito se serve para a comunicação dos órgãos mais flexíveis que encontra no médium. De um empresta as mãos, de outro as cordas vocais e de um terceiro os ouvidos. O médium falante, em geral, se exprime sem ter consciência do que diz, e quase sempre tratando de assuntos estranhos às suas preocupações habituais, fora de seus conhecimentos e mesmo do alcance de sua inteligência. Embora esteja perfeitamente desperto e em condições normais, raramente se lembra do que disse. Numa palavra, a voz do médium é apenas um instrumento de que o espírito se serve e com a qual outra pessoa pode conversar com este, como o faz no caso de médium audiente. Mas nem sempre a passividade do médium falante é assim completa. Há os que têm intuição do que estão dizendo no momento que pronunciam as palavras. Voltaremos a tratar desta variedade quando nos referirmos aos médiuns intuitivos. Médiuns videntes. Os médiuns videntes são dotados da faculdade de ver os espíritos. Aos que gozam dessa faculdade em estado normal, perfeitamente acordados, guardando lembrança precisa do que viram. Outros só a possuem em estado sonambúlico ou aproximado do sonambulismo. É raro que esta faculdade seja permanente, sendo quase sempre o resultado de uma crise súbita e passageira. Podemos incluir na categoria de médiuns videntes todas as pessoas dotadas de segunda vista. A possibilidade de ver os espíritos em sonho é também uma espécie de mediunidade, mas não constitui propriamente a mediunidade de vidência. Explicaremos esse fenômeno no capítulo 6, Manifestações Visuais. O médium vidente acredita ver pelos olhos, como os que têm a dupla vista, mas na realidade é a alma que vê, e por essa razão eles tanto veem com os olhos abertos ou fechados. Dessa maneira, um cego pode ver os espíritos como os que têm visão normal. Seria interessante fazer um estudo sobre essa questão, verificando se essa faculdade é mais frequente nos cegos. Espíritos que viveram na Terra como cegos nos disseram que tinham pela alma a percepção de alguns objetos e que não estavam mergulhados numa escuridão completa. Devemos distinguir as aparições acidentais e espontâneas da faculdade propriamente dita de ver os espíritos. As primeiras ocorrem com mais frequência no momento da morte de pessoas amadas ou conhecidas, que vêm advertir-nos de sua passagem para o outro mundo. Há numerosos exemplos de casos dessa espécie, sem falar das ocorrências de visões durante o sono. De outras vezes, são parentes ou amigos que, embora mortos há muito tempo, aparecem para nos avisar de um perigo, dar um conselho ou pedir uma ajuda. Essa ajuda é sempre a execução de um serviço que ele não pôde fazer em vida, ou o socorro das preces. Essas aparições constituem fatos isolados, tendo um caráter individual e pessoal.
não constituem, pois, uma faculdade propriamente dita. A faculdade consiste na possibilidade, se não permanente, pelo menos frequente, de ver os espíritos que se aproximam, mesmo que estranhos. É essa faculdade que define um médium vidente. Entre os médiuns videntes, há os que veem somente os espíritos evocados, podendo descrevê-los nos menores detalhes dos seus gestos, da expressão fisionômica, os traços característicos do rosto, as roupas e até mesmo os sentimentos que revelam. Há outros que possuem a faculdade em sentido mais geral, vendo toda a população espírita do ambiente ir e vir, e poderíamos dizer entregue a seus afazeres. Assistimos certa noite à representação da ópera Oberon ao lado de um excelente médium vidente. Havia no salão um grande número de lugares vazios, mas muitos estavam ocupados por espíritos que pareciam acompanhar o espetáculo. Alguns se aproximavam de certos espectadores e pareciam escutar suas conversas. No palco se passava outra cena. Por trás dos atores, muitos espíritos joviais se divertiam em contracená-los, imitando-lhes os gestos de maneira grotesca. Outros, mais sérios, pareciam inspirar os cantores, esforçando-lhes por lhe dar mais energia. Um desses mantinha-se junto a uma das principais cantoras. Julgamos as suas intenções um tanto levianas e o evocamos após o baixar da cortina. Atendeu-nos e reprovou com severidade o nosso julgamento temerário. Não sou o que pensas, disse. Sou o seu guia, o seu espírito protetor. Cabe-me dirigi-la. Após alguns minutos de conversação bastante séria, deixou-nos dizendo: adeus, ela está no seu camarim e preciso velar por ela. Evocamos depois o espírito de Weber, autor da ópera, e lhe perguntamos o que achava da representação. Não foi muito má, respondeu, mas fraca. Os atores cantam, eis tudo, faltou inspiração. Espera, acrescentou, vou tentar insuflar-lhes um pouco do fogo sagrado. Vimo-lo então sobre o palco, pairando acima dos atores. Um eflúvio parecia se derramar dele para os intérpretes, espalhando-se sobre eles. Nesse momento, verificou-se entre eles uma visível recrudescência de energia. Eis outro fato que prova a influência dos espíritos sobre os homens, sem que estes o percebam. Assistimos a uma representação teatral com outro médium vidente. Conversando com o espírito espectador, disse-nos ele: estás vendo aquelas duas senhoras sozinhas num camarote de primeira? Pois bem, vou me esforçar para tirá-las do salão. Dito isso, foi colocar-se no camarote das senhoras e começou a falar-lhes. Súbito, as duas que estavam muito atentas ao espetáculo se entreolharam, parecendo consultar-se, e a seguir se foram, não voltando mais. O espírito nos fez então um gesto gaiato, significando que cumprira a palavra, mas não o pudemos rever para pedir-lhes maiores explicações. Muitas vezes fomos assim testemunhas do papel que os espíritos exercem entre os vivos. Observamos-los em diversos lugares de reunião, em bailes, concertos, sermões, funerais, núpcias, etc. E em toda parte os encontramos atiçando as más paixões, insuflando a discórdia, excitando as rixas e regozijando-se com suas proezas. Outros, pelo contrário, combatem essa influência perniciosa, mas só raramente são ouvidos. A faculdade de ver os espíritos pode, sem dúvida, se desenvolver, mas é uma dessas faculdades cujo desenvolvimento deve processar-se naturalmente, sem que o provoque, se não se quiser expor-se a ilusões da imaginação. Quando temos o germe de uma faculdade, ela se manifesta por si mesma. Devemos, por princípio, contentar-nos com aquelas que Deus nos concedeu, sem procurar o impossível. Porque, então, querendo ter mais, arrisca-se a perder o que tem.
Quando dissemos que os casos de aparições espontâneas são frequentes, não quisemos dizer que sejam comuns. Quanto aos médiuns videntes propriamente ditos, são ainda mais raros e temos muitas razões para desconfiar dos que pretendem ter essa faculdade. É prudente não lhes dar fé, senão mediante provas positivas. Não nos referimos aos que alimentam a ridícula ilusão dos espíritos glóbulos, de que tratamos no número 108, mas aos que pretendem ver os espíritos de maneira racional. Algumas pessoas podem, sem dúvida, enganar-se de boa fé, mas outras podem simular essa faculdade por amor próprio ou por interesse. Nesse caso, deve-se particularmente levar em conta o caráter, a moralidade e a sinceridade habituais da pessoa. Mas é sobretudo nas questões circunstanciais que se pode encontrar o mais seguro meio de controle. Porque há circunstâncias que não podem deixar dúvidas, como nos casos de exata descrição de espíritos que o médium jamais teve ocasião de conhecer quando encarnados. O caso seguinte pertence a essa categoria. Uma senhora, viúva, cujo marido se comunica frequentemente com ela, encontrou-se um dia com um médium vidente que não a conhecia, nem a sua família, e o médium lhe disse: "Vejo um espírito ao vosso lado." "Ah," disse a senhora, "é sem dúvida do meu marido, que quase nunca me deixa." "Não," respondeu o médium, "é uma senhora de certa idade, que está penteada de maneira estranha, com uma fita branca na testa." Por esta particularidade e outros detalhes descritos, a viúva reconheceu sua avó, sem perigo de erro, e na qual nem sequer pensava nesse momento. Se o médium quisesse simular a faculdade, seria mais fácil aproveitar o pensamento da senhora. Mas ao invés do marido que a preocupava, ele viu uma mulher com um penteado especial de que nada lhe poderia dar a ideia. Esse caso prova ainda que a visão do médium não era o reflexo de qualquer pensamento alheio. Médiuns sonâmbulos. O sonambulismo pode ser considerado como uma variedade da faculdade mediúnica. Ou melhor, trata-se de duas ordens de fenômenos que se encontram frequentemente reunidos. O sonambulismo age por influência do seu próprio espírito. É a sua alma que, nos momentos de emancipação, vê, ouve e percebe além dos limites dos sentidos. O que ele diz procede dele mesmo. Em geral, suas ideias são mais justas do que no estado normal. Seus conhecimentos são mais amplos porque sua alma está livre. Numa palavra, ele vive por antecipação a vida dos espíritos. O médium, pelo contrário, serve de instrumento a outra inteligência. É passivo e o que diz não é dele. Em resumo, o sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento e o médium exprime o pensamento de outro. Mas o espírito que se comunica através de um médium comum pode também fazê-lo por um sonâmbulo. Frequentemente, mesmo, o estado de emancipação da alma, no estado sonambúlico, torna fácil essa comunicação. Muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos e os descrevem com a mesma precisão dos médiuns videntes. Podem conversar com eles e transmitir-nos o seu pensamento. Assim, o que eles dizem, além do círculo de seus conhecimentos pessoais, lhe é quase sempre sugerido por outros espíritos. Eis a seguir um exemplo notável da ação simultânea do espírito do sonâmbulo e do outro espírito, que se revelam de maneira inequívoca. Um dos nossos amigos usava como sonâmbulo um rapazinho de 14 para 15 anos, de inteligência bastante curta e de instrução extremamente limitada. Em estado sonambúlico, porém, dava provas de extraordinária lucidez e grande perspicácia. Isso principalmente no tratamento de doenças,
tendo feito numerosas curas consideradas impossíveis. Certo dia, atendendo a um doente, descreveu a sua moléstia com absoluta exatidão. Isso não basta, lhe disseram. Agora é necessário indicar o remédio. Não posso, respondeu ele. Meu anjo doutor não está aqui. A quem chama você de anjo doutor? Aquele que dita os remédios. Então não é você mesmo que vê os remédios? Oh, não, pois não estou dizendo que é o meu anjo doutor quem os indica. Assim, nesse sonâmbulo, quem via a doença era o seu próprio espírito, que para isso não precisava de assistência. Mas a indicação dos remédios era feita por outro espírito. Se esse não estivesse presente, ele nada podia dizer. Sozinho, ele era apenas sonâmbulo, assistido pelo que ele chama de seu anjo doutor. Era médium sonâmbulo. A faculdade sonambúlica é uma faculdade que depende do organismo e nada tem que ver com a elevação, o adiantamento e a condição moral do sujeito. Um sonâmbulo pode, pois, ser muito lúcido e incapaz de resolver certas questões, se o seu espírito for pouco adiantado. O sonâmbulo que fala por si mesmo pode dizer, portanto, coisas boas e más, certas ou falsas, usar de maior ou menor delicadeza e escrúpulo no seu procedimento, segundo o grau de elevação ou de inferioridade do seu próprio espírito. É nesse caso que a assistência de outro espírito pode suprir as suas deficiências. Mas um sonâmbulo pode ser assistido por um espírito mentiroso, leviano, ou até mesmo mau, como acontece com alguns médiuns. Nisso, sobretudo, é que as qualidades morais têm grande influência, por atraírem os espíritos bons. 7. Médiuns curadores. Somente para mencioná-la, trataremos aqui desta variedade de médiuns, porque o assunto exigiria demasiado desenvolvimento para o nosso esquema. Estamos, aliás, informados de que um médico nosso amigo se propõe a tratá-la numa obra especial sobre a medicina intuitiva. Diremos apenas que esse gênero de mediunidade consiste principalmente no dom de curar por simples toque, pelo olhar ou mesmo por um gesto, sem nenhuma medicação. Certamente dirão que se trata simplesmente de magnetismo. É evidente que o fluido magnético exerce um grande papel no caso. Mas, quando se examina o fenômeno com o devido cuidado, facilmente se reconhece a presença de mais alguma coisa. A magnetização comum é uma verdadeira forma de tratamento, com a devida sequência regular e metódica. No caso referido, as coisas se passam de maneira inteiramente diversa. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, se souberem cuidar do assunto convenientemente. Mas entre os médiuns curadores, a faculdade é espontânea e às vezes a possuem sem jamais terem ouvido falar de magnetismo. A intervenção de uma potência oculta, que caracteriza a mediunidade, torna-se evidente em certas circunstâncias. E o é, sobretudo, quando consideramos que a maioria das pessoas, qualificáveis como médiuns curadores, recorrem à prece, que é uma verdadeira evocação. Eis as respostas que obtivemos dos espíritos a perguntas feitas a respeito. 1. Podemos considerar as pessoas dotadas de poder magnético como formando uma variedade mediúnica? Não podes ter dúvida alguma disso. 2. Entretanto, o médium é um intermediário entre os espíritos e os homens, mas o magnetizador, tirando sua força de si mesmo, não parece servir de intermediário a nenhuma potência oculta. É uma suposição errônea. A força magnética pertence ao homem, mas é aumentada pela ajuda dos espíritos a que ele apela. Se magnetizas para curar, por exemplo, e evocas um bom espírito que se interessa por ti e pelo doente,
Ele aumenta a tua força e a tua vontade, dirige os teus fluidos e lhes dá as qualidades necessárias. 3. Há, porém, excelentes magnetizadores que não acreditam nos espíritos. Pensas, então, que os espíritos só agem sobre os que creem neles? Os que magnetizam para o bem são auxiliados pelos espíritos bons. Todo homem que aspira ao bem os chama sem o perceber, da mesma maneira que, pelo desejo do mal e pelas más intenções, chamará os maus. 4. O magnetizador que acreditasse na intervenção dos espíritos agiria com maior eficiência? Faria coisas que seriam consideradas milagres. 5. Algumas pessoas têm realmente o dom de curar por simples toque, sem o emprego dos passes magnéticos? Seguramente. Não tens tantos exemplos? 6. Nesses casos, trata-se de ação magnética ou somente de influência dos espíritos? Uma e outra. Essas pessoas são verdadeiros médiums, pois agem sob a influência dos espíritos. Mas isso não quer dizer que sejam médiums escreventes, como entendes. 7. Esse poder é transmissível? O poder não, mas sim o conhecimento do que se necessita para exercê-lo, quando se o possui. Há pessoas que nem suspeitariam ter esse poder se não pensarem que ele lhe foi transmitido. 8. Pode-se obter curas apenas pela prece? Sim, às vezes Deus o permite. Mas talvez o bem do doente esteja em continuar sofrendo. E então se pensa que a prece não foi ouvida. 9. Existem fórmulas de preces mais eficazes do que outras para esse caso? Só a superstição pode atribuir virtudes a certas palavras. E somente os espíritos ignorantes ou mentirosos podem entreter essas ideias, prescrevendo fórmulas. Entretanto, pode acontecer que para pessoas pouco esclarecidas e incapazes de entender as coisas puramente espirituais, o emprego de uma fórmula contribua para lhes infundir confiança. Nesse caso, a eficácia não é da fórmula, mas da fé, que foi aumentada pela crença no uso da fórmula. Médiuns pneumatógrafos. Essa designação corresponde aos médiuns que têm aptidão para obter a escrita direta, o que não é dado a todos os médiuns escreventes. Essa faculdade é, por enquanto, muito rara. Provavelmente se desenvolve por exercício, mas, como dissemos, sua utilidade prática se limita à comprovação evidente da intervenção de uma potência oculta nas manifestações. Só a experiência pode revelar se a gente a possui. Pode-se, pois, experimentar como se pode interrogar um espírito protetor através de outras formas de comunicação. Segundo a maior ou menor potência do médium, obtém-se apenas traços, sinais, letras, palavras, frases ou até mesmo páginas inteiras. Basta geralmente se colocar uma folha de papel dobrado em algum lugar, ou em um lugar designado pelo espírito durante 10 minutos, um quarto de hora ou um pouco mais. A prece e o recolhimento são condições essenciais. Eis porque podemos considerar impossível obtê-la em reuniões pouco sérias, ou de pessoas que não estejam animadas de sentimentos de simpatia e benevolência. Ver a teoria da escrita direta no capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível. Trataremos especialmente dos médiuns escreventes nos capítulos seguintes.